Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês um desafio interessante aqui envolvendo algumas operações que eu já trouxe aqui no canal e resolvi revisar junto com vocês para a gente poder resolver e vocês relembrarem também como que se resolve essas operações. As operações envolvidas aqui são a pentação e a tetração, as duas juntas aqui, né, envolvidas por meio de uma fração, de uma divisão, e eu vou mostrar para vocês como que resolve, ou melhor, como que se simplifica essa expressão aqui envolvendo essas duas operações. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, é bem legal, bem importante, porque eu trago vídeo todos os dias para vocês, tá bom? Se você puder curtir esse vídeo, fortalece muito também. E novidade aqui no canal, eu preparei uma apostila para quem vai fazer o Enem, então se você conhece alguém que vai fazer o Enem, ou se você mesmo vai prestar essa prova, o link está na descrição, é só você clicar no link e baixar essa apostila, tá bom? Agora vamos resolver juntos essa questãozinha. A primeira coisa que a gente tem que fazer é relembrar, como eu disse para vocês, essas duas operações. E para isso a gente vai precisar lembrar das definições. Como que eu calculo uma pentação? Como que eu calculo uma tetração? E aí eu vou usar esse cantinho do quadro para a gente poder listar aqui e lembrar como que se faz essas operações. Começando pela pentação. Vamos começar pela menor, né? A tetração vem antes da pentação. Então vamos começar aqui com a tetração. A tetração, gente, é uma operação que depende da potenciação. Nada mais é do que uma torre de potências. E eu vou mostrar para vocês como que funciona essa torre de potências. Por exemplo, vamos pegar números, letras aqui, né, para poder representar essa tetração. A tetração, o expoente, fica do lado esquerdo superior. Aqui. A elevado a n, só que o n fica do lado esquerdo, diferente daquela que a gente está acostumado com a potenciação. Muito bem, A elevado a n. Como que funciona essa operação? O que eu vou fazer com esse A e o que eu vou fazer com esse n? A dica para vocês é o seguinte, na verdade a definição, né? O número A, ele funciona assim como na potenciação. É a base da minha operação. A base é aquele número que vai se repetir nas operações que vão ser listadas daqui a pouco. Então, o A vai ser aquele número que vai se repetir. E o N vai ser o número de vezes que esse A vai repetir na operação. E como eu disse para vocês agora há pouco, a operação que vai se repetir na tetração é a potenciação. Então a gente vai criar uma torre de potências, tá? Base, expoente, 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 num certo nível que eu vou ter N valores listados, repetidos, o número A, né? Nessa nossa operação. Em outras palavras, vai ficar assim, ó. A, que é a minha base, elevado de novo a base, elevado a A, e esse aqui continua. Quantas vezes isso vai acontecer? Exatamente n vezes. Então vamos ter n números A's. De acordo com a minha base, de acordo com o meu expoente, eu vou conseguir então calcular essa minha tetração. Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar aqui 3 e 2 no expoente. Olha que legal. Tenho base 3 e expoente 2. Para a gente resolver essa tetração, a gente vai lembrar então dessa definição. O número 3 ele vai ser representado no lugar da letra A, que está aqui representando a nossa fórmula, certo? Então, vamos ter aqui 3 na base, e eu vou construir os expoentes de acordo com o número que está aqui. Como o nosso número é o 2, né, o expoente é o número 2, os expoentes da minha potência serão apenas 2, né? Na verdade, a base e o expoente. O número 3 vai aparecer duas vezes. Perceba que eu tenho 2 aqui, eu tenho dois números 3 nessas potências de mesma base e mesmo expoente, beleza? Se a gente calcular isso aqui, fica fácil, né? A definição de potenciação tem uma ideia parecida com essa, a gente vai repetir agora na multiplicação, então vai ficar 3 vezes 3 vezes 3, porque são 3 valores. Assim como a gente tem a ideia daqui, né, do expoente, o expoente da potenciação também funciona dessa maneira, beleza? 3 vezes 3 vezes 3, isso aqui é 27. Esse é um exemplo dessa operação. Ah, mas e se fosse um número maior? Vamos calcular um número maior. Vamos pegar, por exemplo, 5. E base 3. Base 2, vamos pegar base 2. Eu tenho base 2 e expoente 5, então vai ficar 2 elevado ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado e ao quadrado. Como que eu sei que é exatamente aqui que eu paro? Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5 números 2 nessa torre de potência. Então eu vou ter 5 níveis dessa potenciação por causa desses 5 aqui, que é o meu expoente, certo? Aqui eu não vou calcular com vocês, tá? Fica bastante grande esse valor. Mas se você quiser, no vídeo passado,
O pessoal estava usando aí a inteligência artificial para calcular esses números grandes. Se você quiser ir jogar no ChatGPT ou na Luzia, em qualquer lugar que você queira essas inteligências artificiais para poder calcular, deixe nos comentários quanto que vale a tetração de base 2 e expoente 5, beleza? Mas aqui era só para a gente entender a definição. O cálculo mesmo vai ser desses valores aqui para a gente poder entender. Perfeito. Entendemos, espero que você tenha entendido também, a tetração. É uma das operações que estão listadas aqui. A pentação, que é essa segunda operação, a pentação tem uma ideia muito parecida, só que vamos dizer que ela está num nível acima da tetração. A tetração, ela utiliza as potenciações. A nossa pentação vai utilizar as tetrações. Então ela subiu um nível. Ao invés de usar potências, agora eu vou usar as tetrações para poder compor essa torre, né? Que no caso agora vai ser uma torre de tetrações por causa dessa definição que vai ser da pentação. Eu vou mostrar para vocês também. O expoente da pentação, ele fica no canto esquerdo embaixo, tá? N aqui embaixo. Menorzinho para não confundir com potência, tá? Porque a potência, ó, o número é maior, o expoente é menor. Aqui, ó, o expoente pequenininho fica embaixo e a base fica em cima, beleza? Como que vai funcionar essa pentação? Ao invés de ter uma torre de potências, eu vou ter uma torre de tetração, como eu disse para vocês, né? Então vai ter aqui A, e a base A, vou ter que fazer maior aqui. Então eu vou ter uma torre de tetrações, e quantas vezes que vai aparecer esse número A aqui repetido? Exatamente N vezes. Que, de novo, o expoente representa, ele tem a mesma ideia em todos os casos, tá? Desde a potenciação até a pentação, depois hexação e assim por diante, o expoente ele tem o mesmo objetivo, né, de deixar aqui claro quantas vezes vai se repetir aquele número numa dada operação que ele vai ser baseado. A tetração baseia-se na potenciação, a potenciação baseia-se na multiplicação e a pentação baseia-se na tetração. Então, se a gente quisesse fazer um esqueminha, ó, teremos aqui, ó, multiplicação. Temos aqui a multiplicação, ela está em si, abaixo. Depois a gente tem a potenciação. Depois a gente tem as tetrações. E logo em seguida a gente tem a pentação. E aí você pode perceber que foi legal desenhar esse esquema aqui, porque a pentação vai utilizar das tetrações, as tetrações vão utilizar das potências, e as potências vão utilizar as multiplicações, e assim por diante. E a multiplicação usa a adição, então tem um certo nível aqui, né, que vai subindo de acordo com o número que eu vou elevando. Né? A hexação é abaixo da pentação e assim por diante. Então, muito bem, temos aqui a pentação. Vamos ver um exemplo da pentação para ver como que ela funciona também, né? Vamos pegar um número diferente desse aqui para a gente poder entender, depois a gente faz esse daqui, tá? Vamos pegar, por exemplo, base 3, igual eu fiz aqui, né? Base 3 e expoente 2. Vamos ver como que fica. Vai ser uma torre de tetrações, então eu vou ter base 3 duas vezes, então eu vou ter 3 e 3 aqui. A tetração, então, que define a pentação de base 3 e expoente 2 é uma tetração de base 3 e expoente 3. Essa tetração é uma potenciação, que vão repetir 3 vezes o número 3, então 3 elevado a 3 elevado a 3. E a potenciação é o que repete a multiplicação. Primeiro eu vou resolver a potência de potência aqui, 3 elevado a 27, e a partir daqui eu vou deixar com vocês para você calcular, mas entendemos aqui como que funciona essa definição. Olha que legal, a gente sai uma pentação definida numa tetração, que está definida numa potenciação, e depois aqui a gente calcula as multiplicações. Aqui vai ficar bem grande também, se você quiser calcular e deixar nos comentários, vai ficar bem legal para o pessoal saber quanto que vai dar, beleza? Entendemos então, na verdade foi possível entender, a tetração e a pentação, as duas operações que estão aqui no nosso problema. Agora a gente vai aplicar esses valores aqui nessas definições que eu acabei de listar para vocês, tá bom? Muito bem, como que vai funcionar então essa pentação aqui, ó? Eu vou ter base 2 e expoente 3, então eu vou ter uma tetração de base 2, vou colocar o 2 aqui na base, e dois expoentes, porque nível 1 tem um número 2, 2 número 2,
3 número 2. E como o meu expoente é 3, fez sentido isso aqui, certo? Dividido. Agora, a tetração. A tetração a gente aplica na nossa definição aqui, ó. Eu vou repetir agora uma torre de potências. Então, eu vou ter 3 expoentes, na verdade, 2 expoentes e uma base, né? Que no total são 3 elementos número 2. Então, vai ter 2 elevado a 2 e elevado a 2. E olha que legal que ficou o desenho. Parece que ele vai aqui e depois volta para cá, né? Fica bem interessante a forma com que eles se comportam na estrutura da operação. Agora, o que eu tenho que fazer? Primeiro, resolver uma tetração de tetração, que nada mais é eu resolver essa tetração aqui, e depois resolve a outra tetração. A tetração de base 2 expoente 2, olha que legal, vou colocar aqui embaixo para vocês. É igual a 2 ao quadrado, que é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, tetração de base 2 expoente 2 é 4. Então, já conseguimos resolver. Vamos colocar aqui no lugar dele, tá? 4 aqui no expoente e 2 aqui embaixo. Então, temos base 2 expoente 4 na tetração que está aqui em cima. Na potenciação, é a mesma coisa. E aqui é, inclusive, mais fácil, né? 2 ao quadrado, a gente resolve primeiro essa potência. 2 ao quadrado é 4, tá? Então, fica 2 elevado à quarta potência. Percebo que elas têm uma relação interessante, tá? Aqui era base 2 expoente 3, base 2 expoente 3. Ficou base 2 expoente 4, base 2 expoente 4, só que num nível a menos, como eu disse para vocês, né? Com respeito a esses níveis que eu tracei num cantinho para vocês, tá? Bem interessante, né? Agora vamos ver como que calcula isso daqui. Base 2 expoente 4 na tetração. Como que vai funcionar? Isso aqui vai ser 2 elevado a 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4 números 2, certo? Muito bem. E a potenciação é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Mas eu acredito que para a gente simplificar, eu vou utilizar 2 à quarta mesmo, tá? Não vou resolver isso aqui, que daria 16, tá? Mas olha como que vai ficar. Igual. Vamos resolver primeiro essa potência aqui, ó. Que é 2 ao quadrado, que é 4. Então vai ficar 2 elevado a 2 elevado à quarta. Muito bem. E aqui embaixo, como eu disse para vocês, para simplificar, usar a propriedade da potenciação, eu vou deixar como potência mesmo, tá? Mas aqui você já soube que dá para abrir dessa forma também, caso você queira fazer dessa maneira, beleza? 2 elevado à quarta vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que eu acabei de falar para vocês, que é 16. Então isso aqui vai ficar igual a 2 elevado à 16ª potência sobre 2 elevado à quarta potência. Percebam que a gente saiu de uma coisa de um nível totalmente alto, né, que a gente inclusive não vê nas escolas, e caímos em um problema de propriedade de potenciação. Eu tenho aqui a divisão de potências de mesma base. Você lembra qual que é a propriedade da potência, divisão de potência de mesma base? Eu vou conservar a minha base e vou subtrair os expoentes. Então vai ser 16 menos 4. Em outras palavras, isso aqui tudo é igual a 2 elevado à 12ª potência. Essa potenciação é bem mais fácil de calcular do que essa operação aqui de cima. Então a gente conseguiu fazer uma simplificação e caímos em um problema de ensino fundamental, né? Potenciação lá do 7º ano, 6º ano que a gente aprendeu, beleza? E existe uma estratégia interessante, ao invés de multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, ficar contando 12 vezes, a gente consegue melhorar isso aqui para diminuir o número de multiplicações, utilizando a potência de potência. Olha que interessante. Esse 12 eu posso enxergar ele como sendo 2 vezes 6. Certo? Beleza. Aqui eu tenho multiplicação no expoente, que nos faz lembrar da potência de potência. Né? Parênteses 2 ao quadrado elevado à sexta. Lembra disso? Multiplica, então eu estou fazendo o processo inverso. Estou desfazendo a potência de potência. 2 ao quadrado é 4. 4 elevado à sexta. Muito bem. Vou fazer de novo, para poder melhorar esse expoente aqui. Então vai ficar 4 elevado a 2 vezes 3. Certo? 4, aqui vai ficar parênteses 4 ao quadrado elevado à terceira. Ok? 4 ao quadrado é 16. 16 ao cubo. Essa potência é a mesma que essa. Só que aqui eu tenho que fazer apenas 3 multiplicações e não 12, né? Fica bem mais fácil. No fundo aqui, então, será 16 vezes 16 vezes 16. Se a gente fizer a continha, vamos fazer aqui, ó. 16 vezes 16
6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 6, aqui fica 5, sobe 1, 256. Basta pegar 256 e multiplicar por 16 de novo. 256 vezes 16. Vamos ver quanto que vai dar? Última continha do vídeo. 6 vezes 6, 36, sobe 3. 6 vezes 5, 30 e 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15. Agora, 1 vezes 6, 6. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 6 com nada dá 6. 3 com 6 dá 9. 5 com 5 dá 10, sobe 1. 4.096, que é um número bonitinho, né? 4.096, que é o mesmo que se eu tivesse feito 2 elevado à 12ª potência. Logo, a nossa resposta, 4.096. Por definição, ela tem aqui um elemento importante que aparece no número, né? Que é esse ponto de exclamação, muito parecido com aquele fatorial que a gente já conhece lá do ensino médio, né? A permutação e tudo mais. A única diferença é que ele vem antes do número, ele precede o número, né? Esse símbolo, diferente do fatorial que vem logo à frente. Inclusive, o fatorial do número ele entra na fórmula, e aí já apresento essa fórmula para vocês, tá bom? Então, é dessa forma aqui que aparece o subfatorial. Ele é definido dessa forma aqui, tá bom? O subfatorial de n é igual a n fatorial, então parece que até inverteu aqui, né? Só que ele vai ter que multiplicar essa série de frações aqui adicionadas e subtraídas. Percebam que ele sempre alterna de menos para mais, inclusive o termo geral fica menos 1 elevado a n, beleza? É bem interessante, essa fórmula não é difícil, ela depende apenas dos fatoriais e das frações. E aí vai ser bem tranquilo a gente trabalhar com elas, desde que a gente faça com calma. Então eu vou fazer junto com vocês esses menores aqui, e depois resolvemos o subfatorial de 6, e aí eu deixo no final de desafio para vocês o subfatorial de 5. Comente aí se você já sabe, se precisar pausar o vídeo também você pode pausar. E claro, mas venha acompanhar comigo essa resolução porque eu vou ensinar detalhadamente para vocês. Então, primeira coisa, vamos analisar essa fórmula. Quando a gente tem uma fórmula matemática, ele está sendo aplicado aqui em um termo geral, né? Esse n ele não tem um valor específico, mas ele pode assumir qualquer valor, beleza? Nesse caso aqui, valores naturais, porque a gente está falando de fatoriais, tá bom? Então o fatorial de n vai ser o n fatorial, então a gente vai aplicar o fatorial já conhecido aqui, né, o tradicional, e depois vamos aplicar os inversos, né, porque 1 sobre 0 fatorial, menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial, e assim por diante, até chegar no valor que está sendo aplicado. Por isso que ele termina em n, beleza? Aplicando no 2 vai ficar bem fácil, olha que legal. Se o subfatorial está aplicado no 2, então eu vou começar com 2 fatorial. E aí eu vou multiplicar até chegar no 2. Então eu vou multiplicar até aqui, ó, até no 1 sobre 2 fatorial. Então vai ficar 1 sobre 0 fatorial menos 1 sobre 1 fatorial e mais 1 sobre 2 fatorial. E agora, gente, vocês vão perceber uma coisa. Aqui, ó, aplicamos no 2 fatorial. Sempre a gente vai precisar calcular esses fatoriais. Então eu vou deixar aqui embaixo, na verdade eu posso colocar aqui no cantinho, acho que aqui tem um espaço tranquilo, vou colocar os valores dos fatoriais que a gente vai utilizar aqui, até o 6, que é o que a gente vai utilizar, beleza? Então vamos começar pelo 0 fatorial. O 0 fatorial, gente, por definição, é igual a 1. Depois temos 1 fatorial, que também é igual a 1. Então temos dois fatoriais que são iguais a 1. Inclusive são os dois primeiros que a gente tem ali, certo? Depois começa a nossa definição do fatorial. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1. E aí depois 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é 4 vezes 3, 2 e 1. 5, 4, 3, 2 e 1. E finalmente o último que a gente vai utilizar nessa forma aqui no final, 6 fatorial, que é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Basta que a gente faça as continhas agora para descobrir esses valores que estão aparecendo aqui, tá? O 0 e 1 já assumiram os seus valores, que é 1, né?
O 2 vai ser 2 vezes 1, que é 2. O 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. 5 vezes 4, 3, 2, 1, isso aqui é 120. E finalmente, 6 vezes 5, 4, 3, 2, 1 é igual a 720. Perceba uma coisa interessante que acontece aqui, vou fazer até de outra cor para vocês notarem, que a partir daqui, ó, eu sempre vou multiplicar pelo valor que está sendo aplicado no próximo. Ó. Aqui multiplicou por 2, aqui multiplicou por 3, aqui multiplicou por 4, tararam, multiplicou por 5 e aqui o último multiplicou por 6. Por causa das próprias definições, a gente consegue perceber esse padrão. E é importante esse padrão aqui, porque vai nos ajudar na hora de fazer o MMC desses números todos para poder fazer essas adições e subtrações de fração, tá bom? Guardados esses elementos aqui, vamos agora aplicar no nosso fatorial. 2 subfatorial. 2 fatorial é 2, tá? Então vai ficar 2. Vou aproveitar um espaço aqui. Vai ficar 2 vezes 1 sobre 0 fatorial é 1 sobre 1, menos 1 sobre 1 fatorial é 1 sobre 1, e 1 sobre 2 fatorial é 1 sobre 2. Muito bem. Aqui 1 menos 1 dá 0, então vai ficar 2 vezes meio. 2 vezes 1 sobre 2. 2 vezes meio é igual a 1. Portanto, o subfatorial de 2 é igual a 1, beleza? Calculamos o primeiro subfatorial. Vamos agora para o segundo. O segundo subfatorial vai ficar aqui, ó, 3 fatorial, e eu vou multiplicar por esses valores todos aqui, tá? 1 sobre 0 fatorial, menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial. Colocados esses valores aqui, agora é só substituir os valores dos fatoriais que a gente acabou de calcular e encontrar o valor correto. 3 fatorial é igual a 6, e aí vai ficar 1 sobre 1, novamente, menos 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, menos 1 sobre 6, que é o 3 fatorial. Então, substituir, 0 fatorial é 1, 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2 e 3 fatorial é 6. Substituir na fórmula, agora é só calcular. Aqui vai ficar igual 6 vezes 1 menos 1 de novo dá 0. Esses dois primeiros sempre corta, tá? É uma coisa interessante que acontece. E agora a gente tem que fazer meio menos 1 sexto. Aqui basta que a gente multiplique por 3 essa fração aqui, ó. 3 e 3. Vai ficar 3 sobre 6 menos 1 sobre 6, que vai ficar 3 sextos menos 1 sexto. Denominadores iguais, agora eu consigo subtrair. Isso aqui vai ficar igual a 6 vezes 3 menos 1 é 2. 2 sobre 6. O 6 multiplicado por 2 sextos pode simplificar, então o resultado de 3, o subfatorial de 3 é igual a 2. Muito bem, gente, calculamos aqui já 2 subfatoriais. É claro, são pequenos, as contas mais difíceis são essas contas de frações, mas com o tempo você pega a prática e vai fazendo tranquilamente essas operações, tá bom? Vamos agora fazer o 4 subfatorial para ver como que vai ficar esse valor aqui, tá? 4 subfatorial vai ser igual a 4 fatorial. Vou fazer um pouquinho para baixo só para não ficar embolado aqui, tá? Já está um pouquinho, só para não embolar mais. Vai ficar 1 sobre 0 fatorial, e assim vamos seguir a fórmula, tá? Até no 4. Menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial. Muito bem. Essa daqui é a fórmula aplicada no 4, tá? No n igual a 4. 4 fatorial é igual a 24. Foi bom a gente ter calculado antes, né? Então vai ficar 24 multiplicado por 1 sobre 1, aqui vai cortar de novo, tá? Menos 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, menos 1 sobre 3 fatorial, 6, mais 1 sobre 24, que é o 4 fatorial.
Como a gente já notou aqui no começo, 1 menos 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 corta, porque dá zero, né? Daí não precisa ficar aqui atrapalhando a gente. Devemos então fazer o MMC entre esses valores aqui. Lembra que eu falei para vocês que temos essa escadinha, que basta que a gente multiplique por esses valores para chegar no próximo? Olha que interessante. O MMC então vai ser sempre o valor maior, tá? No caso aqui o 24, por quê? O 6, se eu multiplicar por 4, dá 24, e o 2, se eu multiplicar por 3, depois por 4, vai dar 24 também, ou seja, se eu multiplicar por 12. Então eu já tenho um MMC pronto, só basta eu fazer o nosso ajuste aqui, né? Isso aqui vai ficar vezes 2, perdão, vezes 4. E aqui, consequentemente, tem que multiplicar por 4 em cima também. Esse aqui multiplica por 12 em cima também. E o último eu não mexo, porque ele já tem denominador 24. Então vai ficar 24 multiplicado por 12 sobre 12, menos 4. Eu vou colocar tudo num denominador só, tá? Mais 1. Tudo isso sobre 24. Muito bem. Agora é só a gente terminar aqui, ó. 24 vezes 12 menos 4 dá 8. 8 mais 1 dá 9. 9 sobre 24. Novamente, né? Temos aqui multiplicação e divisão do mesmo valor, simplifica. Portanto, o nosso resultado do 4 subfatorial é igual a 9. Então temos 1, 2 e 9, os valores desses 3 subfatoriais que a gente já calculou até aqui. Você tem alguma dúvida? Conseguiu entender como que funciona essa operação? A gente vai para um número bem maior agora, que no caso é o 6, e vamos ver como que ele se comporta quando a gente trabalha com números grandes dessa forma aqui. Então vamos calcular o subfatorial de 6, tá bom? Se você tiver dúvida, deixe nos comentários. Vamos aplicar n igual a 6, então vai ficar 6 fatorial. Percebo que o fatorial de 6 é bastante, tá? 720. E agora vai ficar 1 sobre 0 fatorial menos 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial menos, sempre que é ímpar é menos, tá? Por quê? Por causa do menos 1 elevado a n, né? O n ímpar sempre deixa o menos 1 negativo. Então, menos 1 sobre 3 fatorial. Agora, par fica positivo. 1 sobre 4 fatorial menos 1 sobre 5. Olha o tamanho que fica isso, hein, gente? É claro que a gente vai só substituir o valor dos fatoriais agora e fazer as continhas, mas olha o tamanho que ficou essa operação. Bem interessante, né? Agora vamos substituir. O 6 fatorial é igual a 720. Então, vai colocar aqui 720 multiplicado por 1 sobre 1, que vai cortar com esse 1 sobre 1 novamente, tá? Mas eu vou pôr aqui para vocês perceberem que ele não some do nada, tá? É sempre por causa dessa subtração que os dois desaparecem, tá? Mais 2 fatorial é 2, então 1 sobre 2. 3 fatorial é 6, então 1 sobre 6. 4 fatorial é 24. 5 fatorial é 120. E o 6 fatorial é 720. Muito bem, pessoal. Chegamos aqui em um ponto. Esses dois, novamente, pode cortar, tá? E agora a parte interessante que eu falei para vocês aquela hora. Igual a gente fez aqui, a gente consegue aplicar a mesma ideia nessas frações. O MMC vai ser sempre o maior, porque eles são todos múltiplos. Olha só que legal. A gente consegue construir todos a partir dessa escadinha aqui. Então, o MMC já é 720, não precisa calcular. Se você quiser calcular para conferir, pode também, tá bom? Mas eu já afirmo para vocês que é, porque, por exemplo, 120, basta multiplicar por 6, que dá 720. Então, já vamos até escrever isso aqui, ó. Vezes 6, para dar 720. Se eu multipliquei o denominador, o numerador também deve ser multiplicado. E aí eu vou ter uma fração equivalente, tá bom? 24, para chegar no 720, eu primeiro multiplico por 5, depois multiplica por 6. Ou seja, multiplica por 30. E aí em cima, o numerador também multiplica por 30. Muito bem. O 6, para chegar no 720, ó, 6 multiplica por 4, por 5 e por 6. Ou seja, multiplica por 30 vezes 4, que é 120. Então, 120 aqui.
Consequentemente, o numerador 120 também. E, finalmente, o 2 para chegar no 720 é 360. E eu vou multiplicar o numerador também. Pronto, de laranja eu coloquei as operações que devem ser feitas para encontrar as frações equivalentes e agora vamos aplicar. O 720, por enquanto, não vou mexer, daqui a pouco ele vai simplificar aqui, tá? Mas agora, 360 vezes 1, 360. Eu vou colocar os numeradores e depois põe um denominador comum, que é o 720, tá? O objetivo do MMC é esse, né? É menos 120 mais 30, 30 vezes 1 é 30, né? Menos 6 vezes 1, que é 6, e finalmente mais 1, que é esse 1 aqui, tá? Vamos fazer um traçado aqui para a fração, e agora eu vou colocar o denominador igual a 720, que é o valor que a gente calculou com o MMC, né? Basta fazer essa soma e subtração aqui em cima e depois cortar esse 720 com esse 720, que inclusive, como ele está dividindo todo mundo, já posso simplificar direto, tá? Então vai ficar aqui pra gente 360 menos 120, 240. 240 vai ficar 270, 264 mais um 265. É isso, né? 270 menos 6 fica 264, mais um 265. Vou circular aqui de laranja, porque essa aqui é a nossa resposta. O subfatorial de 6 é igual a 265. E agora, para você que chegou até aqui no vídeo, tem esse desafio. Tente calcular o fatorial, o subfatorial de 5 e deixe nos comentários para mim, para ver qual valor você encontrou. Se você quiser utilizar os fatoriais que eu já calculei aqui, fique à vontade, vai facilitar a sua vida, beleza?